Você já sentiu aquele silêncio aterrorizante, logo depois de uma oração desesperada? Aquele momento em que você pede um milagre, você grita para o céu, você faz promessas, e a única resposta que recebe é o som da sua própria respiração e o bater acelerado do seu coração? Todos nós já estivemos lá, na sala de espera de um hospital com luzes brancas e frias, no escritório do chefe, olhando para a carta de demissão, no quarto escuro, sozinhos com a nossa ansiedade às 3 da manhã. Nós estamos na cova, e nós esperamos o anjo. Nós esperamos que a boca dos leões se feche, porque nos ensinaram desde crianças que a fé sempre traz o livramento, que o herói sempre sobrevive, que o final é sempre feliz. Mas a pergunta mais difícil, aquela que temos medo de sussurrar até para nós mesmos é: e se o anjo não vier? E se a fé for real, mas o final feliz não for? A história de Daniel na cova dos leões é o símbolo máximo da proteção divina. É a história que contamos para nossos filhos para dizer que vai ficar tudo bem. Mas hoje, nós vamos fazer uma viagem perigosa e necessária. Nós vamos explorar o cenário que a Bíblia não contou. O cenário onde a fé permanece inabalável, mas o milagre falha. E se naquela noite fria na Babilônia, os leões tivessem devorado o profeta Daniel? O que isso significaria para a fé de uma nação? O que isso diria sobre o caráter de Deus? E mais importante, o que isso tem a ver com a sua dor hoje, com aquele milagre que você pediu e não recebeu? Prepare-se, porque às vezes é na escuridão mais profunda, quando as luzes se apagam, que encontramos a luz mais verdadeira. Vamos voltar para a Babilônia. O ano é 539 a.C. Daniel não é mais aquele jovem que recusou o manjar do rei. Ele é um ancião, com mais de 80 anos. Um homem que sobreviveu a impérios, a reis loucos como Nabucodonosor e a festas profanas como a de Belsazar. Ele é uma lenda viva, mas a sua fidelidade criou inimigos mortais. A inveja dos governantes persas armou a armadilha perfeita, uma lei irrevogável que proibia orar a qualquer deus que não fosse o rei Dário. Daniel sabia o custo. Ele sabia que aquela lei tinha o nome dele escrito nas entrelinhas. E mesmo assim ele abriu as janelas. Ele se ajoelhou virado para Jerusalém. Ele orou, não como um ato de rebelião política, mas como um ato de amor e dependência. Ele é preso. O rei Dário, que amava e respeitava Daniel, tenta salvá-lo até o pôr do sol. Mas a lei dos medos e persas não pode ser mudada. Com o coração pesado, o rei dá a ordem. Daniel, o homem mais justo do reino, é jogado na cova. A pedra é rolada com um som surdo e final. O selo real é colocado, e o rei diz a frase que ecoa como uma última esperança: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Na Bíblia que lemos, o rei passa a noite em claro, jejua, a música é proibida no palácio, e de manhã ele corre para a cova. Ele grita: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus pôde livrar-te? E a voz calma e firme de Daniel responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Mas imagine se a resposta fosse diferente. Vamos entrar nesse pesadelo. Imagine o rei Dário correndo ao amanhecer. O orvalho cobre a grama. O silêncio é absoluto, pesado. Ele chega à beira da cova. Ele ordena que a pedra seja removida. Ele grita, com a voz embargada de medo: Daniel! E a única resposta que sobe da escuridão é o som gutural de um leão saciado. O som de movimento pesado nas sombras. O silêncio humano é ensurdecedor. Dário ordena que tragam tochas. A luz trêmula ilumina o fundo. E lá não há um profeta em oração, de pé, intacto. Há apenas os restos de um manto rasgado, o sangue manchando a pedra fria. O anjo não veio. A boca dos leões não se fechou. Daniel, o amado de Deus, o homem que orava 3 vezes ao dia, foi brutalmente devorado. O impacto seria devastador e imediato. Primeiro, pense nos inimigos. Os sátiros e governadores que planejaram isso estariam rindo e celebrando. Para eles, seria a prova definitiva. O Deus de Daniel é fraco. O nosso complô venceu a oração dele. A injustiça teria triunfado publicamente. O mal teria vencido o bem de forma humilhante. Agora,
Pense no rei Dário. A sua esperança no Deus vivo morreria ali, naquela cova. Ele veria que a fidelidade de Daniel foi inútil. A culpa de ter assinado o decreto o consumiria, mas também o cinismo. Ele provavelmente se tornaria um tirano amargo, endurecido, concluindo que no jogo dos tronos a piedade é uma fraqueza e o poder político é a única realidade que existe. Mas o golpe mais duro seria para os judeus no exílio. Pense em Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Anos antes eles foram jogados na fornalha ardente e saíram sem nem cheiro de fumaça. Agora eles veriam o líder deles, o homem mais santo que conheciam, ser despedaçado. Que crise de fé isso geraria? Eles perguntariam: por que nós fomos salvos do fogo e ele não foi salvo dos leões? Deus mudou? Deus nos abandonou? A mensagem que correria pelos assentamentos judeus na Babilônia seria de terror. Deus não se importa mais. Se Daniel, o melhor de nós, foi abandonado na hora H, que chance temos nós? O sonho do retorno para Jerusalém morreria. O povo, em desespero, tentaria se misturar aos babilônios, adorar os deuses deles, apenas para sobreviver. A identidade de Israel poderia desaparecer ali. E profeticamente, o livro de Daniel contém as visões mais importantes sobre o fim dos tempos, sobre a ressurreição, sobre o Messias. Se ele morre na cova, muitas dessas visões nunca seriam escritas. Teríamos um buraco negro na revelação bíblica. Teologicamente, teríamos que encarar um Deus que permite que seus filhos mais leais tenham mortes horríveis e solitárias. Uma lição que, na verdade, a história da igreja nos ensina depois com os apóstolos e mártires. Mas ali, naquele momento do Antigo Testamento, pareceria a derrota total da luz contra as trevas. E é aqui que a história antiga toca na nossa ferida aberta. Porque todos nós temos uma cova, e todos nós temos medo de que, no final das contas, a nossa fé não seja suficiente para nos salvar dos dentes da realidade. Para entendermos o que significa viver quando o milagre não vem, não precisamos olhar para a Babilônia. Precisamos olhar para a vida de Mariana. Mariana não era uma profetisa de uma nação, ela era uma mãe, uma mulher de fé inabalável, daquelas que você vê na primeira fila da igreja todo domingo, que lidera o grupo de oração, que sempre tem uma palavra de ânimo para os outros. A vida dela era uma liturgia de serviço. O seu Daniel, o centro do seu mundo, era o seu filho Lucas, de apenas 6 anos. Lucas era a luz da casa, um menino que corria, ria alto e amava desenhar super-heróis. Até o dia em que as cores dos seus desenhos mudaram, e ele começou a reclamar de dores nas pernas e cansaço. O diagnóstico veio como a sentença de um rei persa, frio e irrevogável, leucemia, agressiva, rara. Mariana não aceitou a sentença. Ela reagiu como Daniel. Ela abriu as janelas da alma. Ela convocou a igreja. Ela fez campanhas de jejum. O quarto do hospital ficou coberto de cartazes de fé. Ela dizia aos médicos com a certeza de quem conhece o Rei dos Reis: a medicina tem o diagnóstico, mas Deus tem a palavra final. Ele livrará o Lucas. O tratamento foi brutal. A quimioterapia era a cova. O isolamento era a pedra. Mas Mariana estava lá, firme como uma rocha. Ela via pequenos sinais de melhora, como a boca dos leões se fechando. Ela tinha certeza absoluta de que o milagre viria. Tinha que vir. Ela tinha fé suficiente. Ela tinha promessas. Ela era fiel. Mas a noite na cova chegou. Numa terça-feira chuvosa, os médicos chamaram Mariana para uma conversa no corredor. Os leões não tinham recuado. O corpo de Lucas não estava mais respondendo. A infecção tinha tomado conta de seus pequenos pulmões. Não havia mais nada a fazer, exceto esperar. Mariana correu para a capela do hospital. Ela não orou. Ela brigou. Ela gritou com Deus. Ela lembrou a ele de cada culto, de cada oferta, de cada noite em claro. Ela cobrou a promessa. Ela pediu o anjo. Ela implorou pelo anjo. Não me envergonhes, Senhor, ela dizia. Ela voltou para o quarto, enxugou as lágrimas e segurou a mãozinha frágil de Lucas. E esperou. Ela esperou o peito dele subir com força de novo.
Ela esperou a cor voltar às bochechas, mas não voltou. O monitor fez aquele som contínuo, agudo e terrível. O silêncio da cova invadiu o quarto 307. O anjo não veio. O leão da morte tinha levado o seu filho. Os meses seguintes foram uma escuridão que Daniel nunca conheceu. Não foi apenas a tristeza, foi a revolta. Mariana entrava no quarto de Lucas, via os brinquedos parados, sentia o cheiro dele nas roupas e caía no chão em posição fetal. Ela não conseguia orar. Ela olhava para a Bíblia e via um livro de promessas quebradas. Onde estava o teu anjo? Ela perguntava para o teto vazio. Por que o filho da vizinha que nem ora foi curado e o meu não? O pior eram as pessoas. As pessoas bem intencionadas que diziam frases feitas. Deus precisava de mais um anjinho, ou foi a vontade de Deus, ou tudo coopera para o bem. Cada frase dessa era como uma facada. Como isso podia cooperar para o bem? Ela se sentia traída, abandonada, devorada. Ela parou de ir à igreja. A dor era física, um peso no peito que a impedia de respirar. A casa silenciosa era a prova diária de que a fé tinha falhado. Mas então, um ano depois, no aniversário da morte de Lucas, algo aconteceu. Mariana foi convidada, quase à força por uma amiga, para um grupo de apoio a mães enlutadas em um hospital público. Ela foi, arrastando os pés, pronta para destilar sua amargura e dizer que fé não servia para nada. Lá ela encontrou outras mulheres na mesma cova, mulheres que tinham sido devoradas pela vida. Mulheres ricas, pobres, crentes, ateias. A dor nivelava todas elas. E, ao ouvir a dor de uma mãe que tinha acabado de perder o filho em um acidente, algo estranho aconteceu. Mariana percebeu que ela entendia a linguagem daquelas lágrimas como ninguém mais naquela sala. Ela conhecia a geografia daquele inferno. A mãe nova estava em choque, tremendo, incapaz de falar. Mariana, sem pensar, levantou-se. Ela atravessou a sala, sentou-se ao lado da mulher e apenas a abraçou, sem dizer frases feitas, sem teologia barata, apenas um abraço firme de quem diz: eu sei, eu estou aqui. E naquele abraço, no meio daquele grupo de dor, Mariana sentiu algo que não sentia há muito tempo: a presença de Deus. Não o Deus mágico que fecha a boca dos leões e resolve tudo, mas o Deus sofredor que desce na cova, que senta nas cinzas e chora conosco depois que o leão ataca. O Deus que perdeu o próprio filho numa cruz e sabe exatamente qual é a dor dela. Mariana percebeu algo transformador. A fé dela não serviu para salvar o Lucas da morte física. A fé dela não foi um escudo contra a tragédia, mas a fé dela estava servindo agora para salvá-la da morte espiritual. E mais, estava servindo para salvar outras mães do desespero total. As cicatrizes dela estavam servindo de mapa para quem estava perdido na escuridão. Hoje, Mariana não é a mulher que recebeu o milagre da cura. Ela é a fundadora de uma associação que acolhe famílias em luto. Ela entra em quartos de hospital onde a morte passou e leva vida. Ela não promete que os leões não vão morder. O que ela promete é que mesmo no escuro, mesmo na dor mais insuportável, ninguém precisa estar sozinho. Ela se tornou o anjo que ela tanto pediu naquela noite. Se Daniel tivesse sido devorado, a história bíblica seria diferente, mais triste talvez. Mas a história de Mariana nos ensina algo que a vitória de Daniel não pode ensinar. A fé de Daniel foi provada pelo livramento. A fé de Mariana foi provada pela permanência. É muito fácil adorar a Deus quando o anjo aparece, quando a conta é paga, quando a doença vai embora. É fácil crer quando saímos da cova sem nenhum arranhão, contando vantagem. Mas a fé mais profunda, a fé mais inabalável, a fé que assusta o inferno, é aquela que diz: mesmo que ele não me livre, eu ainda o servirei. Mesmo que doa, eu ainda o amarei. A história real da vida não é feita apenas de covas fechadas e finais felizes de contos de fadas. Ela é feita de cicatrizes, de perdas, de lutos não resolvidos. E às vezes, Deus permite que sejamos feridos não porque Ele nos abandonou, mas porque as nossas cicatrizes serão a única coisa autêntica que teremos para oferecer a um mundo que está sangrando. E você? Qual é a cova onde você está hoje?
Você está esperando o milagre? Continue esperando, continue orando com toda a sua força. Mas se o milagre não vier da forma que você espera, se o silêncio continuar, saiba que a história não acabou. Você pode não ser o Daniel que saiu ileso e foi promovido. Você pode ser a Mariana que saiu ferida, mancando, mas saiu com um propósito maior do que a própria dor. Você pode ser a prova viva de que a vida continua e que ela ainda pode ser bela, mesmo depois dos leões. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você conhece alguém que precisa saber que Deus está na cova, mesmo no silêncio, deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a frase de quem decide ficar de pé. Minha fé permanece. Vamos juntos, transformando nossas cicatrizes em esperança. Até a próxima história.